O tema é a chave para desbloquear o mundo espiritual. A chave para desbloquear o mundo espiritual. E agora eu quero fazer uma dinâmica com você. Fazer uma dinâmica. Eu peço que agora você faça silêncio, todos. Silêncio absoluto. Se concentre para você ouvir a voz de Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos e silêncio absoluto. Amém? Quantos conseguiram se concentrar? De verdade, quantos conseguiram se concentrar? Quantos conseguiram ouvir a voz de Deus? Ouvir o sussurro do Espírito Santo? É sobre isso que eu vou falar. É sobre essa chave que eu vou falar. Porque nós estamos vivendo um tempo conturbado, de muita agitação no dia a dia, de muito barulho, de muitas vozes. E isso pode ser experimentado, observado em várias esferas da sociedade. E alguns fatores contribuem para essa agitação na mente. E alguns fatores, como, por exemplo, o avanço tecnológico, a constante conectividade com o mundo virtual, com a internet, através dos aparelhos. Às vezes a pessoa ela está mais ligada no virtual, está mais conectada no mundo virtual e desconectada da realidade, principalmente de Deus. É um dos fatores para essa perturbação, para essa conturbação do mundo. Podemos falar também das pressões sociais. Que pressões sociais são essas? As preocupações, as dívidas, os problemas familiares, as ocupações. Nós somos desafiados a sempre sermos produtivos. E você que trabalha, você tem metas na sua empresa para bater. Metas de venda, tem que vender X por mês. Nós, pastores, somos desafiados para sermos sempre produtivos e estarmos sempre alcançando metas constantemente, os líderes. E seja no trabalho, seja na igreja, seja na faculdade, há muita pressão, muito trabalho, muita pesquisa. Isso consome tempo, isso consome energia. E também na igreja. Isso também deixa a pessoa perturbada. Outro fator é que nós vivemos numa cidade agitada. Numa cidade que, graças a Deus, possui um polo industrial, talvez o segundo maior do Brasil. E por conta desse polo industrial, há muito emprego direto e indireto desse polo industrial. E a vida urbana de Manaus, a jornada semanal, ela é pesadíssima. É pesada. O ritmo acelerado da vida, a correria, a agitação do dia a dia, a poluição sonora. Dependendo do lugar, do ambiente onde você mora, por exemplo, o nosso apartamento, onde nós moramos, a janela fica ao lado de uma avenida. Que misericórdia, é uma subida. E parece que é a rua preferida dos motoqueiros para eles fazerem o cavalo de pau. Misericórdia. Há muitos ruídos, muitas vozes. Você vai lá no centro, lá no bate-palma, misericórdia. Tráfego intenso de carros. Sem falar nas dificuldades do dia a dia, dos embaraços, da perseguição, da batalha espiritual que nós enfrentamos no dia a dia. Também
é um outro fator que tira a paz, que tira o sossego. E quais são as consequências disso? Estresse, fadiga, problema de saúde, desgaste emocional e espiritual, desânimo, ansiedade, depressão, baixa qualidade de vida, autodepreciação. A pessoa já começa a ter uma visão negativa de si. Desempenho diminuído no trabalho, desempenho diminuído na escola, desempenho diminuído na missão, na igreja. E aí vamos entrar na área espiritual, o esfriamento espiritual, a apatia, porque há um bloqueio no acesso da mente, no acesso do espírito com o mundo espiritual. Isso vai gerar na vida da pessoa uma letargia, uma apatia, uma lentidão. A pessoa fica lenta. Preguiça, falta de vontade. E nós podemos ver esse reflexo no mundo, na nossa nação, na nossa cidade. Por exemplo, pastores se suicidando. Alguns anos atrás virou uma febre de pastores se suicidando. Crentes frios e se desviando. Pessoas que eram bênção na igreja, bênção nas mãos de Deus, mas que esfriaram na fé e se desviaram. Casais se separando. Você vê que esse problema ele abrange toda a sociedade. Aumento da violência. Famílias em pé de guerra. Por conta desses problemas. E aí você pergunta, pastor, qual a solução para isso? Tem solução para isso? Tem. O homem mundano, o homem perdido, o homem que não tem Deus, o que é que ele vai fazer para escapar disso? Qual o seu escape? Ele vai em busca de qualquer coisa que promova a diversão. Ele vai em busca de qualquer coisa que promova diversão. Ele vai para a balada, ele parte para a bebida, ele parte para as drogas, alguns para a pornografia, para o sexo ilícito e coisas afins. E o cristão, infelizmente, alguns crentes buscam esses meios para o escape. E o cristão, para o crente, qual a saída? A saída para o crente é através de um recolhimento espiritual, chamado de solitude, ou tempo a sós com Deus, TSD, tempo a sós com Deus. E é sobre isso que eu vou falar. O texto está em 1 de Reis 19, do 1 a 8. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Essa história é bem parecida com Jonas, né? E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou
e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande, preste bem atenção, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, uma voz tranquila, uma voz suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Jazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Eu meditando essa semana aqui, o Espírito Santo falou claramente, me deu uma revelação profunda sobre esse texto. Falando, me levando a refletir e compartilhar com vocês sobre solitude. Sobre solitude. Falar sobre a importância da solitude como uma chave para desbloquear o mundo espiritual. Solitude significa estar sozinho ou na companhia de alguém. Estar sozinho, mas não necessariamente solitário. Porque solitude é uma coisa e solidão é outra totalmente diferente. A solidão é o vazio do lado de dentro. E tem pessoas que podem estar acompanhadas de outras. Tem pessoas que podem estar acompanhadas de amigos, pode estar acompanhada da família, pode estar acompanhada de colega de trabalho, de faculdade, pode estar acompanhada de várias pessoas. No entanto, há um vazio dentro dela. Há um vazio dentro dela. Solidão é o vazio do lado de dentro. Solitude é diferente. É o interior sendo preenchido pelo Espírito Santo como resultado de estar sempre na sua presença. Amém? Vou repetir. Solidão é o vazio do lado de dentro. Solitude é o lado de dentro, é o interior sendo preenchido pelo Espírito Santo como resultado de estar sempre em solitude, de estar sempre em sua presença. Solitude é um recolhimento espiritual.
É você estar só com Deus, é você tirar um tempo só de você e de Deus. E isso tem um objetivo, aliás, vários objetivos. A solitude tem vários objetivos. Primeiro, é estar conectado com Deus, para ouvir a sua voz e para ouvir a sua direção. Para entender claramente o que Deus está falando conosco e qual a direção que Ele quer nos levar. É para nós ouvirmos a sua voz, para nós enfrentarmos os desafios da vida com fé, com atitude e com coragem. Amém? Para eu ouvir a voz de Deus, eu preciso parar. Eu preciso silenciar. Quando o homem para e silencia, Deus fala. Aliás, Deus sempre está falando. Mas nós não entendemos Deus falar porque nós estamos nessa correria. São muitas vozes concorrendo com a voz de Deus. E enquanto nós não treinarmos o nosso espírito e os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, nós não vamos entender o que Ele está falando conosco. E quando o homem não entende a voz de Deus, quando ele não ouve, não entende a voz de Deus, Deus vai falar com ele de uma outra forma. Deus vai usar um outro expediente para parar esse cara. Às vezes é uma enfermidade, às vezes Deus permite um acidente. Porque não ouviu a voz de Deus. E Deus queria falar com essa pessoa. Então a solitude é importante para nós treinarmos os nossos ouvidos para ouvirmos a voz de Deus. É importante a solitude para nós estarmos interligados com Deus para encontrar paz. No mundo de guerra, no mundo de tensões, precisamos de paz. Precisamos de equilíbrio emocional. Precisamos de restauração espiritual. Precisamos de cura. Precisamos de recarregamento espiritual. Hoje, alguns carros são híbridos e carros elétricos. Mesmo sendo a gasolina, quando o combustível vai acabando, é preciso reabastecer. Senão vai parar, vai dar pane de combustível. O carro não vai mais funcionar. Mesmo o carro elétrico, se acabar a carga da bateria, esse carro não vai mais funcionar. É assim também com a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar nos recarregando constantemente, principalmente nós, pastores e líderes. Nós precisamos nos alimentar para alimentar outros. Conta essa história certa vez numa vila. Havia somente uma fonte que sustentava, uma fonte de água, que sustentava todo o vilarejo. E várias pessoas iam naquela fonte buscar água. Alguém viu uma moça. Ela ia e voltava na fonte, ia e voltava na fonte, ia e voltava. Muitas vezes, e a pessoa ficou curiosa e chegou com ela e perguntou: olha, eu estou aqui desde cedo observando o movimento, as pessoas que vêm buscar água aqui na fonte. E eu vi que você veio várias vezes aqui, incontáveis vezes aqui na fonte. Ela disse: porque eu sou responsável de abastecer a água de muitas casas. Eu sou responsável para abastecer várias famílias. Assim é o líder. Nós somos responsáveis de ajudar, de abastecer espiritualmente e de alimentar espiritualmente os outros. Então, faz-se necessário que nós estejamos sempre sendo alimentados. É preciso estar conectado para manter a chama acesa. E essa chama, ela
permanece acesa através da oração, através da palavra de Deus, nos preenchendo todo o nosso ser com a sua presença. Isso é capaz, através da solitude, de um momento de estar com Deus, de calar para ouvir a voz, para discernir e ouvir a voz de Deus. Porque há muitas vozes no mundo. Por isso que eu fiz essa dinâmica com você. Talvez alguns não tiveram essa habilidade de se concentrar. Porque a mente está ocupada. O pensamento estava nos problemas. O pensamento estava em outro lugar. O corpo às vezes está aqui, mas o pensamento está em outro lugar. Porque são muitas vozes. Há muito ruído, há muito barulho. E nós precisamos então de um tempo de solitude. Porque a solitude, um tempo de solitude, pode salvar a sua vida espiritual. É importante você parar, para você silenciar e ouvir a voz de Deus, para você não sucumbir ao estresse, para você não sucumbir ao cansaço, para você não sucumbir à impaciência. Significa que você precisa, às vezes, se afastar, se recolher para meditar, se recolher para orar, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Pai e ter intimidade com Ele. Aonde que eu faço isso, pastor? Eu trabalho, minha vida é corrida, por isso que Deus pediu para falar com vocês. Ele sabe que a sua vida é corrida. Está dizendo para você parar, pelo menos por 1 hora, entrar no teu quarto, fechar tudo. Entra no teu quarto, fecha a porta e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Entra no teu quarto, que é o teu lugar secreto, e vai ter o teu tempo a sós com Deus. Ah, pastor, em casa não dá para eu fazer isso. Beleza, sai para caminhar. Só você e Deus. Ah, também eu tenho dificuldade de caminhar. Entra, você que tem carro. Entra no teu carro e vai dar uma volta por 1 hora. Vai para Ponta Negra, para a estrada. Vai, pega a estrada. Só tu e Deus. Desliga som. Desliga de rádio. Só tu e Deus. De um tempo para cá, quando eu saio no carro, geralmente quando eu estou sozinho, eu não ligo o som. Eu não ouço música. É só eu e Deus. No SED tem reunião toda terça-feira. Eu saio de casa às 8 para chegar lá às 9, por causa do trânsito. E nesse período, nesse íntere, eu vou ouvindo a voz de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho carro. Não sei, faz alguma coisa. Pega um dia, uma sexta-feira, um sábado, você está de folga, é a tua folga do trabalho, não dá? Vai para um hotel, paga um hotel, fica 24 horas lá, só você e Deus. Vai para sítio, mas faz alguma coisa. Sem o silêncio e sem a solitude, não conseguiremos entrar plenamente na intimidade com Deus, porque outras vozes concorrem com o sussurro do Espírito Santo. Isso é bíblico. Parar para ouvir a voz de Deus, parar para o momento de solitude é bíblico. Esse era o segredo do ministério de Jesus. Embora Jesus fosse ocupado, o seu dia era uma jornada pesada de ensinamento, de cura, de milagre, de orar pelas pessoas, de embates com as trevas. Todo dia Jesus tinha embate pesado com as trevas, mas o Senhor, Ele não sucumbia ao cansaço, o Senhor, Ele não sucumbia ao estresse, Ele não sucumbia à impaciência, porque no final do dia, à noite, alta madrugada, Ele estava lá na presença de Deus. Ele retirava-se para estar com o Pai em oração. Fosse no deserto, 40 dias. Fosse em lugares solitários. Fosse à beira-mar.
fosse no Getsêmani, na madrugada, ele estava ali para ouvir a voz e ser fortalecido pelo Pai. Esse era o tempo a sós com Deus. Quando nós lemos Mateus 14, 23, diz que chegada já a tarde, estava ali só. Lá estava ele. Como é que Jesus estava? Só. Lucas 5,16 diz: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Esse é o segredo de todo crente. Isso aqui é o modelo, é o exemplo de Jesus. É por essa razão que o seu canal para o mundo espiritual estava sempre limpo. Não havia interferência nesse canal. Não havia interferência de sinal com o Wi-Fi do céu. Não havia interferência nesse sinal, porque ele sabia discernir a voz do Pai. E ele está nos chamando para a solitude. Amém? Deus está nos chamando para a solitude. Ele me chamou. Esse meu recolhimento, todos os 7 primeiros dias de cada mês aqui na igreja, foi providencial de Deus, que eu estava adoecendo. E quando eu estou aqui, esse mês foi meio pesado, porque nós estávamos em obra e eu não dormia, porque geralmente na madrugada eu tenho que dormir assim que eu deito, de manhã. Aí eu levo até 11, meio-dia. Mas se eu não dormir logo, já era, já foi. Pode tentar, não durmo, só vou dormir à noite. E aí, como estava em obra, eu tinha que abrir a porta aqui para o pedreiro, senão ele não trabalhava. Então eu não dormia aguardando o pedreiro. Quando o pedreiro chegava, eu não dormia mais. Às vezes vinha conversar com ele, fazer alguma coisa. Mas quando terminava, e ficava alguns ali batendo, tomando café, batendo papo, aí tinha uma hora que todo mundo ia embora. Aí eu vinha e eu falava: Senhor, agora é só nós dois. Agora é só eu e você aqui. Aqui nesse lugar, eu entrava aqui nesse salão. O Espírito Santo me trazia a lembrança desses momentos de culto, de mover, de poder de Deus, de milagre, de unção do Espírito Santo, de bênção de Deus, e o templo vazio. E eu olhando para esse templo, ele me trazendo a memória, como era quando eu cheguei aqui há 14, 15 anos atrás. E como está agora. Aí eu posso ouvir claramente agora a voz e o direcionamento do Espírito Santo. Coisa maravilhosa. E enquanto o pedreiro não chegava, eu não podia dormir. Então eu fazia o seguinte, então eu vou orar. Eu vou orar e eu fazia aquilo que nós ensinamos aqui para vocês. Começava a orar em língua de 6 às 9 da manhã. A hora passava assim que eu não via, eu ficava surpreso. Meu Deus, já. E a presença de Deus de uma forma maravilhosa. Na solitude. Num lugar secreto. E ele disse, passe isso para a minha igreja. Eu confesso para vocês que eu já estava com a mensagem pronta para hoje, não era essa, mas ele disse, é essa mensagem que eu quero que você passe para a minha igreja, porque é isso que eu quero que eles façam, para eles serem restaurados. Então, você trabalha, você estuda, tire um tempo. Às vezes a pessoa chega cansada do trabalho, ela diz, eu vou relaxar. Aonde é que ela vai relaxar? Na frente da televisão.
ela deita no sofá e liga a televisão. Aí é que ela vai ficar cansada mesmo. Porque o seu corpo já está cansado, agora a mente dela vai ficar cansada por conta da tela. É papo isso de descansar na frente da televisão, não descansa. Pelo contrário, se cansa ainda mais. Faça o seguinte, vai para o teu quarto, pega a tua Bíblia, coloque um som, vá orar, vá falar com Deus, ou faça silêncio total, só ouça a voz do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você vai levantar dali restaurado, com novo ânimo, curado. Amém? Está num culto abençoado, na hora do louvor você está quebrantado, mas a música, vai ter uma hora que a música para, vai ter uma hora que as luzes se apagam. Era o que acontecia comigo. A música parava, o mover parava, as luzes se apagavam, e a realidade agora era essa, só eu e Deus. Amém? Foi só a introdução. Vamos agora voltar para a jornada de Elias, para você entender. Qual era o segredo de Elias? Nós aprendemos muitas lições com a história de Elias. Qual era o segredo de Elias? O capítulo 17, o versículo 1, nos ensina qual era o segredo de Elias. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias estava constantemente diante do Senhor. Elias estava constantemente diante da face, perante a face de Deus. Isso fala de um relacionamento profundo de Elias com Deus. Isso fala que ele sempre estava na presença de Deus. Esse era o segredo de Elias, e esse é o segredo para todo homem, toda mulher que quer crescer espiritualmente, que quer desbloquear o seu acesso ao reino espiritual. Elias estava sempre na presença de Deus, porque ia chegar um momento em que também ele estaria debaixo dos holofotes, no palácio real. Quando Elias, voltando lá para o 19, versículo 1, quando Elias ele vai perante o rei Acabe, ele entra no palácio e ele dá um decreto dizendo que não vai chover em Israel durante 3 anos, segundo a palavra dele. O que acontece com Elias? Ele diz, nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias está dizendo, eu vou provar para vocês que Baal não tem poder. O Baal é o Deus da chuva, mas segundo a minha palavra, não vai chover. Vocês acreditam em Baal, que é o Deus da chuva, mas eu estou dizendo que não vai chover. E não choveu. Os céus se fecharam. E aí o que acontece? Elias entrou em evidência. Elias ficou conhecido. Aqui é o perigo de estar em evidência. Quem está em evidência? Pode ser um pastor, pode ser um líder, pode ser uma igreja. Será avisado pelos outros. Será alvo do inferno. O inferno vai fazer de tudo para pará-lo. O inferno vai fazer de tudo para derrubá-lo. E esta pessoa ou esta igreja não terá vida fácil. A partir do momento que Elias ele entra no palácio e ele decreta que não vai mais chover. Opa, quem é esse cara? Quem é esse cara que está nos desafiando? Elias já passa a ser conhecido. Elias já passa a ser conhecido e agora o foco está do rei, o foco do exército de Acabe, o foco dos profetas de Baal, o foco de Israel agora estão em Elias, porque Elias está em evidência. Quem está em evidência precisa também estar sempre na presença de Deus. Elias sempre estava na presença de Deus, para que, quando os tempos difíceis chegassem, a providência e o sustento de Deus viesse sobre a vida dele, não lhe faltasse.
É por isso que nós precisamos sempre estar na presença de Deus. Porque quando chegar os tempos difíceis, a provisão e o sustento vindo da parte de Deus não nos falte. Isso foi o que aconteceu. Deus o mandou, porque ele estava em evidência, Deus o escondeu. Deus o mandou para o ribeiro de Querite, está lá em 17, 2:5. Deus falou para ele: tu beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Elias foi se esconder no ribeiro. Presta atenção. Ele declarou que não iria chover. E lá na Palestina, é um ambiente que chove pouco. Tem pouca chuva, é um ambiente árido. Pouca água. Quando fala assim, pouca água, a gente não entende, porque aqui é rio cheio o tempo todo, é chuva o tempo todo. O que não falta aqui é água. Faltou alguns 6 meses aí atrás. E o Amazonas ficou desesperado. Seca no Amazonas. Mas lá não. Lá ao contrário, quase não tem água. E aí ele vai para um ribeiro, e como são 3 anos sem chover, esse ribeiro vai secar. E ele está lá e Deus diz para ele: beberás do ribeiro, eu tenho ordenado aos corvos que te sustente. Veja só, o profeta, um homem de Deus, sendo sustentado por corvos. E o que é que nós aprendemos aqui? É que não importa quem te abençoa, o mais importante é quem ordena te abençoar. Não importa quem te abençoa, está te abençoando é porque Deus ordenou te abençoar. Não importa se é urubu. Mas foi o urubu que trouxe comida para Elias. Não importa, o urubu não tem importância nenhuma, porque é mais importante é Deus que mandou o urubu levar comida para ele. Elias está aqui em um treinamento, porque nós somos usados no público. Quantos querem ser usados por Deus publicamente? Amém? Porém, você é treinado, nós somos treinados no secreto. Para eu ser usado no público, eu preciso ser treinado no secreto. Na solitude. No tempo a sós com Deus. Por isso que Deus estava treinando. Elias estava sempre na presença de Deus. Porque chegaria o tempo da dificuldade. E ele dependeria única e exclusivamente de Deus para receber o sustento. E está aqui, Deus está mostrando para ele: sou eu que te sustento. Eu mando até corvo te abençoar. Elias estava sempre na presença de Deus, porque chegaria a hora de estar no moinho refinado de Deus. Meus irmãos, presta atenção. Quando Deus ele está nos provando, a nossa vida não é nada fácil. E eu tenho algo para te dizer. É que vai piorar ainda mais. Porque são níveis de prova. Elias está no ribeiro, sendo sustentado por corvo. E agora Deus pega esse homem e ele vai mandar para o epicentro da crise. Ele vai mandá-lo para Sarepta. Está no capítulo 17 de 1 Reis, de 8 a 10. Deus, ele está refinando Elias. E Deus, ele também nos refina. Porque Deus faz isso? Para ele nos usar de uma forma extraordinária. Ensinando-nos que antes do milagre, as coisas tendem a piorar muito. Quantos estão passando numa grande prova? Não, mas numa prova severa. Severa. Te prepara porque vem milagre aí. Eu vou repetir o que vocês não entenderam. Se você está passando por uma dura prova, significa que o teu nível está aumentando ainda mais.
Teu nível de provação está aumentando ainda mais, significa que deve vir milagre aí. Foi o que aconteceu com Elias. E quando nós estamos na prova, Deus não tem pena, não. Deus não tem pena. Sabe por que Deus não tem pena de quando nós estamos na prova? Porque Ele quer tirar o melhor dele de nós. Ele quer ver em você o seu melhor. Ele quer ver em você atitude de fé. Ele quer ver em você submissão. Ele quer ver em você obediência. E Ele quer ver também ação. Ele chega com Elias e diz: levanta-te. Está em Querite. E Deus diz: levanta-te. Vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Essa cidade ficava situada no Líbano. E ele diz: e habita ali. E eis que ordenei uma mulher viúva que te sustente. Veja só, a prova dele está aumentando. Ele está no Querite, tem água. Tem comida? Tem. Trazida pelo corvo? Mas tem. E é Deus quem está sustentando ele. Mas Deus disse: olha, o teu nível de provação vai aumentar. Agora vai para Sarepta. Levanta-te e vai. Só vá para algum lugar quando Deus te mandar. Não importa qual seja o lugar. Se Ele te mandou, obedeça. Se Ele não mandou, não vá. Levanta-te e vai. Para Sarepta, que pertence a Sidom. E habita ali, eis que ordenei uma mulher viúva que ali te sustente. Veja só. Agora ele vai para um lugar. E ele vai ser cuidado por alguém que está mais vulnerável do que ele. Alguém vulnerável, alguém sem fé. Mandou, primeiro, para uma viúva, que precisava de apoio, de sustento de marido, não tem marido. Ela que precisava ser sustentada por um homem, mas ela vai sustentar um homem, sem ter nada. E por cima, ela não tem fé, piorou. Ah, meu Deus. A provação de Elias era grande. Estava no moinho de Deus. Isso é estar no moinho de Deus. Mas, uma pergunta. Você já leu essa história? Sim ou não? Já? Você viu Elias murmurando? Você leu sobre o mimimi de Elias? Hã? Pois é. Então Deus o mandou para onde? Para o epicentro da crise. Quando você está no redemoinho, quando você está no centro do furacão, na boca do furacão, ali é o epicentro da tua crise. Significa que Deus vai fazer algo grandioso através de você, se você não murmurar, se você confiar, se você for submisso, se você crer em Deus, se você estiver sempre, continuamente na sua presença. Sarepta era o epicentro da crise em Israel. Outras regiões estavam em crise, mas Sarepta era o epicentro, era o centro da crise. Era aquele lugar ali. Estava numa situação precária, uma terrível crise de escassez de água seca. Por que Elias foi para lá? Porque o ribeiro, o riacho secou. Não tinha mais água. Aí Deus manda ele para Sarepta, que a situação está pior ainda. Não tinha alimento, o povo estava morrendo de fome, era uma grande seca. E Deus manda para ele ser cuidado por uma mulher viúva. Essa mulher viúva, ela estava numa situação vulnerável. Ela estava numa situação de emergência. Se alguém não faz nada por ela, ela vai morrer, pois ela mesma disse que ela foi juntar graveto para fazer comida. Para ela e o filho, e logo ia morrer, porque não tinha mais comida.
Ela precisava de uma resposta imediata. Porque aquela crise estava ameaçando a sua vida. É aí que Elias está sendo provado. Estava no moinho, sendo refinado por Deus. E quando ele chega ali, ele encontra uma mulher sem fé, dizendo: eu vou morrer de fome. Mas quem sempre está na presença de Deus, tem algo de bom da parte de Deus para transformar a vida das pessoas. Você já se pegou no momento que você está numa prova, você está sofrendo, mas chega alguém com você, mesmo assim no teu sofrimento, você ainda tem uma palavra de fé, uma palavra de confiança, que aquela pessoa sai alegre. É dessa forma. É desse jeito que Deus trabalha. Aí você, poxa, por que alguém não vem falar comigo assim como eu falei para essa pessoa? Ela saiu tão cheia de esperança, ela saiu tão feliz, mas você também fica feliz, porque você está sendo usado por Deus, você está sendo um instrumento de Deus mesmo na dor. Aí o profeta diz para ela, e a palavra do Senhor diz para você, o Espírito Santo diz para você nessa noite: se você crer, se você obedecer, se você agir, nunca vai faltar comida na tua mesa. Não temas, mas vai como disseste, mas primeiro faz para mim. Eu quero água e eu quero comida, eu não tenho. Vai. Estou catando o último graveto para fazer a última refeição para mim e para o meu filho, nós vamos morrer. Não, peraí, faz primeiro para mim. O profeta diz: faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o fará para ti e para teu filho. Qual o princípio aqui que a Bíblia está falando? Primícias. Olha o que a primícias faz. Ela está primiciando o profeta. E ele mesmo pediu: faz primeiro para mim, porque a tua vida depende da minha. Me alimenta porque tu necessita que eu seja alimentado para você ser alimentada. Para eu ser abençoado por Deus, eu devo primeiro semear na vida do homem de Deus. Esse princípio que Elias nos ensina. E ela creu, ela obedeceu e ela agiu. Ela foi. Coloque o versículo 15 e 16. Da panela, da botija, conforme que ele falara pelo ministério de Elias. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, é na crise. Deixa eu te ensinar algo. É na crise que os grandes milagres acontecem. Ah, pastor, eu tenho pouco dinheiro. Usa esse pouco que tu tem para ofertar, para primiciar, para semear, porque aí é aí que acontece o milagre. É na crise, meu querido, que o milagre acontece. Pastor Nildo veio aqui, muita gente não tinha dinheiro para semear, disse: quem não tem dinheiro para semear, vem aqui que eu vou semear por você. Quem veio foi abençoado. Por isso que Elias estava sempre na presença de Deus. Quem está sempre na presença de Deus é um instrumento de Deus para operar milagres. Amém? Elias estava sempre na presença de Deus. Vai pegando isso. Vai falando para você: eu devo sempre estar na presença de Deus. Porque se sempre eu estiver na presença de Deus, Deus vai me usar para que o nome dele seja exaltado. Elias estava sempre na presença de Deus, porque chegaria a hora dele glorificar a Deus. E ele iria glorificar a Deus na batalha dos deuses no Carmelo. Amém? Depois do treinamento, o que é que vem? Vem o jogo.
Vem a partida oficial. Depois do treinamento, ou seja, o treinamento é a provação. O treinamento para o crente é a provação, é o momento da prova. Depois do treinamento é tempo de agir, é o tempo de ação, é o tempo do confronto, é o tempo de ser usado por Deus para restaurar o altar que está quebrado, que está em ruína. E foi isso que Elias fez. Antes de Deus se manifestar, é preciso consertar o altar. Deus não se manifesta na vida de ninguém cujo altar está quebrado. Quem quebra, por quê? Quem quebra princípios só vive. Quem quebra princípios só vive quebrado. Para Deus operar na vida de alguém, essa pessoa precisa se consertar com Deus. Precisa consertar o seu altar. O que é o seu altar? É sua vida de oração, é sua vida de adoração, é sua vida de fé, sua vida de fidelidade. Tá? Sua vida de santidade, é se consertar com Deus. Antes de Deus se manifestar, é preciso consertar o altar. Porque quando o altar é restaurado, o fogo do céu cai sobre o sacrifício. E quando o fogo do céu cai sobre o sacrifício, o povo cai de joelhos arrependido, se humilhando diante de Deus. E enquanto o povo cai de joelhos, Deus é exaltado. Elias disse: por que cocheareis vós entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, siga-o. Escolhei hoje a quem servir. Escolham o Deus, escolham Baal. Porque o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E desde amanhã os profetas de Baal começaram a clamar por Baal, começaram a se mutilar. E Elias ainda fazia chacota deles: gritem mais alto. Pode ser que ele tenha tirado férias, grite mais alto. E aí lá pelo meio-dia já estava todo mutilado. Nada de Baal respondeu a oração dele. Aí Elias preparou o sacrifício, mandou colocar água no sacrifício e fez uma oração: Deus, se tu és Deus, responde a minha oração, para que todo esse povo veja que só tu és o Senhor. E enquanto ele terminou de orar, o fogo caiu sobre o sacrifício. E aí Elias consertou o altar do Senhor que estava em ruínas. E quando o fogo ele cai, o povo ele vê o agir de Deus, ele cai de joelho dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias enfrentou lutas, Elias enfrentou provações, desafios, perseguições. Ele recebeu uma ameaça séria, uma ameaça específica de que ele seria morto. E aí nós vamos lá então para o 19. 1 Reis 19. E Acabe fez saber a Jezabel, ele matou os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Destruiu os altares de Baal, levantou o altar do Senhor, consertou o altar do Senhor, fogo desceu do céu, o povo se converteu, o povo voltou para o Senhor, o povo abandonou o pecado, o povo abandonou Baal. E aí, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias dizer-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi, chegando a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. Você está vendo aqui? Por acaso ele fugiu com medo? Está escrito aí que ele fugiu com medo? Não. Nós vamos então ver o ápice da jornada de Elias
na caverna, no Monte Horebe. Elias fugiu. E Elias foi para a caverna. Se esconder em uma caverna, a pergunta é, por que Elias foi para a caverna? Por que Elias foi para a caverna? Alguns podem responder, ele foi se esconder da morte. Pode ser. Mas na verdade ele não foi se esconder da morte pela sua vida. Aí ele foi porque ele tinha medo de morrer. Não, Elias não tinha medo de morrer. Isso é comprovado em vários textos, em várias passagens do texto que narra a sua história. Se ele tivesse medo de morrer, ele não teria ido no palácio confrontar Acabe. Se ele tivesse medo de morrer, ele não ia para Querite ser alimentado por corvo. Ele não iria para Sarepta. Se ele tivesse medo de morrer, ele não teria enfrentado 3 batalhões de 50 soldados que foram para prendê-lo, e ele se levantava e dizia, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e os consuma. E o fogo descia e consumia todos. Aí veio o segundo de novo, foi para prender Elias, e Elias se levantou e disse, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e o consuma todos. De novo, sempre sobrava um para levar o recado para o rei. E aí vem o outro comandante, e ele já chega humilde, se humilhando. Pelo amor de Deus, profeta, poupe a minha vida. O rei te procura. E ele foi enfrentar o rei. Ele não tinha medo de morrer. Aliás, se ele tivesse medo de morrer, nem profeta ele seria. Porque o profeta, ele não pode ter medo. O profeta, ele não pode ter medo da morte. O pastor não pode ter medo da morte. A vocação de ser de profeta, de apóstolo, de pastor, de evangelista. Nós vivemos um cristianismo de alto risco. Porque o mundo odeia Deus. E o mundo odeia quem ama a Deus. O mundo odeia quem fala de Deus. O mundo odeia quem prega a respeito de Deus. Ele não tinha medo de morrer, porque a palavra de Deus para ele era, vai, confronta o povo. Vai e diz para o rei que ele vai morrer. Não é tu que vai morrer, não. É ele que vai morrer, se ele não se converter. Diga que ele vai morrer. E assim era o ministério de Elias. Então Elias vai para a caverna. O que ele vai fazer na caverna? Ele vai para a caverna para ficar sozinho. Ele vai para a caverna para ter um momento de solitude e ouvir a Deus, porque ele precisava de direcionamento na vida dele. Ele vai para a caverna por causa do ministério profético. O ministério profético é algo precioso para Deus, é algo precioso para a igreja. A essência do ministério profético é ver aquilo que a maioria das pessoas não vislumbra, que a maioria das pessoas não vê. O ministério profético é a boca de Deus na terra. O ministério profético está alinhado com os propósitos e os sentimentos do coração de Deus. O ministério profético vê as coisas na perspectiva de Deus. O ministério profético foi colocado por Deus na terra para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar o reino das trevas. Por isso que o ministério profético é odiado. Mas foi posto também para edificar e para plantar o reino de Deus, de acordo com Jeremias 1:10. Esse é o ministério profético. Aí não importa se é pastor, se é profeta, se é evangelista, se tem o dom do ministério profético, ele vai fazer isso aqui. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Esse é o ministério profético. Era isso que Elias estava fazendo. Foi isso que Elias fez. E diz, Acabe fez saber a Jezabel
tudo quanto Elias tinha feito. Elias derrubou os altares. Elias destruiu os altares de Baal. Elias matou os profetas de Baal, ou seja, arruinou o ministério de Jezabel, arruinou as trevas. E enquanto Elias era carregador da unção profética, a vida dele para Deus era valiosa. Por isso Jezabel queria matá-lo, porque para Jezabel, mais importante para ela, eram os 450 profetas de Baal e 400 de Azerá, 850 profetas. Esses 850 homens eram mais importantes para Jezabel do que para Elias. Mas para Deus, Elias era mais importante do que todos esses profetas juntos. Porque ele carregava a unção profética sobre ele. Então Elias, quando ele vai para a caverna, ele não vai para salvar a sua vida, mas ele vai para preservar a unção profética. Versículo 3. Veja só. Elias, ele temia pela unção. Ele temia em perder a unção, porque a unção estava sobre ele. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, não é escapar só a sua vida, mas ele era o carregador da unção de Deus. Se foi, chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Deus cuida daqueles que carregam a unção profética. E o cuidado de Deus, às vezes é de fuga. Não é toda vez que nós devemos enfrentar o inimigo. Tem horas que você precisa fugir. Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Agora o 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levanta e come, não é hora de dormir, não é hora de morrer, porque você é importante para Deus. O teu caminho ainda é longo. Levanta-te. E Deus diz para você nessa noite, levanta-te. Não é hora de parar, não é hora de parar, é hora de marchar, é hora de ficar alerta. Então ele foge, porque ele estava, Deus de alguma forma, estava, assim como ele fez com Jesus Jesus fugiu, Mateus 2,13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino, Jesus, e sua mãe, e foge. O que é? É isso mesmo. Deus está mandando Jesus fugir. Pega o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Herodes queria matar Jesus, porque Jesus carregava a unção do profético. Jezabel queria matar Elias, porque Elias carregava a unção profética. E às vezes é preciso fugir para preservar a unção. E Elias foge. E ele vai para o monte de Deus, chamado Horebe. E ali ele entra numa caverna. Então Elias, ele foi para a caverna para ouvir a voz de Deus, da calmaria, a sós com Deus. E no versículo 9, já no capítulo 19, diz, eis que lhe veio a palavra do Senhor. E essa palavra chegou com ele com uma pergunta, o que tu fazes aqui, Elias? E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, numa vigília. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Qual é a pergunta? Ele está perguntando, por que tu tiveste medo e fugiste? Sim ou não? Não. Que fazes aqui é uma pergunta muito aberta. Eu penso que Elias responde para o Senhor, eu vim para ouvir a tua voz, porque eu ando muito perturbado. A minha vida não tem sido fácil. Eu ando aflito. Eu ando cansado. Eu tenho enfrentado guerras. Eu estou sendo perseguido. Eu fui ameaçado de morte. Eu estou exausto.
eu sou odiado. Aí quando você lê Tiago 5,17, que fala de Elias, diz que Elias foi um homem como nós, com os mesmos sentimentos, com as mesmas paixões, com as mesmas emoções. Ele ficou com medo? Ficou, porque ele era ser humano. Ele se cansou, ele se fadigou, sim, ele ficou estressado, sim. E do jeito que ele está, não dava para ele ouvir a voz de Deus. Ele tinha que parar. Então ele aproveita e ele foge. Agora, preste atenção no versículo 10. Que o versículo 10 é a resposta para o versículo 3. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Em outras palavras, eu tenho sido zeloso com a unção que está sobre a minha vida. Vai entender por quê? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel se desviaram, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Mataram os teus profetas à espada. Ele está dizendo, mataram o ministério profético. Já não há mais quem confronte o pecado. Só restou eu. Eu sou só um para toda essa multidão. Só eu fiquei. Só eu fiquei com a unção do ministério profético para confrontar o pecado do povo. E eles estão em busca da minha vida para me tirarem, para me matarem. E se me matarem, Deus, acabou. Acabou o ministério profético. Ele achava que só tinha restado ele. E aí Deus disse para ele: sai e eu falarei contigo. Versículo 11 e 13. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, preste atenção aqui. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes. Imagine a força desse vento, ao ponto de fender a montanha. E quebrava as penhas, a pedra, diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Ou seja, enquanto ventava, Elias não ouvia a voz de Deus. Qual o significado do vento? E tudo que vai acontecer aqui são os barulhos deste mundo. São os fenômenos que abalam as nossas vidas. E quando isso acontece, nós não ouvimos a voz de Deus. Primeiro vem um vento. Vento simboliza agitação. Provoca agitação, bagunça. Às vezes a vida da pessoa está bagunçada, a vida agitada, a mente bagunçada. A ventania nos deixa desorientados. As provações, quando estamos assim, não conseguimos discernir a voz de Deus. Quantos experimentam esse fenômeno? Quantos no dia a dia vivem uma agitação? Como eu falei lá na introdução da mensagem. Quantos estão com a vida bagunçada? Com a vida agitada? Com a mente agitada? A pessoa, quando ela está com depressão, ela não tem vontade, ela está na letargia. O seu corpo está numa lentidão, numa preguiça. O corpo está assim, mas a mente está no agito só. Não para,
pensamento acelerado, muitos pensamentos que vêm, que invadem a sua mente. Vida agitada, mente bagunçada. E essa ventania deixa a pessoa desorientada. E quando nós estamos assim, nós não temos condições de ouvir a Deus. Então, primeiro vem o vento. Porém, o Senhor não estava no vento. Quando o vento veio, ele saiu da caverna? Não. Permaneceu na caverna. Porque ele não discerniu a voz de Deus, não ouviu a voz de Deus. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. O que é que o terremoto ele representa? Terremoto, eles abalam a estrutura da nossa vida. Eles sacodem com a estrutura da nossa vida. O terremoto, muitas vezes, seja o emocional, seja o espiritual, ele tira o nosso chão. Ele sacode o nosso chão. Ele tira a nossa estabilidade. Provoca desespero. Provoca preocupação. Desestabilidade emocional. Também quando nós estamos assim, nós não ouvimos a voz de Deus. Quando nós estamos em desequilíbrio emocional, também nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não conseguimos discernir a voz de Deus. Depois vem o quê? E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E o fogo representa o quê? Muitas coisas, dependendo do contexto. O fogo pode representar muitas coisas, dependendo do contexto. Mas aqui, ele representa uma paixão avassaladora. Uma paixão que domina completamente uma pessoa, que a arrebata dos propósitos de Deus. Só o fogo dele pode apagar o fogo de uma paixão avassaladora que há na mente e que há no coração da pessoa. E essas paixões, elas vão arrebatando, vão roubando, vão tirando o propósito de Deus, a pessoa vai esfriando. O que o pastor pregou hoje na madrugada aqui, a pessoa vai esfriando na fé, vai deixando as coisas de Deus de lado, vai deixando a oração de lado, vai deixando de cultuar a comunhão de lado, vai se afastando lentamente, vai morrendo lentamente. As coisas de Deus vão morrendo dentro dela, porque são outros amores que estão ocupando o seu coração. São outros sentimentos, são outros desejos que estão dentro dela. E essas outras paixões consomem tudo aquilo que foi construído na mente dela e no coração dela, ao longo da caminhada dela com Deus. E começa a ser destruído, transformando tudo em cinzas. Quando a pessoa se dá, ela está como pródigo, comendo comida de porco. Quando estamos assim, não conseguimos ouvir a voz de Deus. Por causa de outras vozes que estão na nossa mente. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Um cício, um sussurro. E depois do fogo, uma voz delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, agora quando tudo se acalma, quando a ventania passa, quando o terremoto acaba,
Quando o fogo se apaga, vem agora a calmaria. Elias está no seu momento de solitude, no seu tempo a sós com Deus. Quando tudo silencia, ele ouve uma voz suave. Ele ouve um sussurro. Elias, o que fazes aqui? E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na capa e saiu da caverna. Quando foi que ele saiu? Quando ele ouviu a voz de Deus. Quando tudo ficou tranquilo. Quando tudo ficou em silêncio. Enquanto nós estamos na ventania. Enquanto nós estamos no terremoto. Enquanto a coisa está pegando fogo. Nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus. Só ouviremos a voz de Deus quando tudo parar. Quando tudo se acalmar. Quando tudo ficar tranquilo em silêncio. E nesse momento ali na caverna, Elias estava pronto para ouvir o sussurro de Deus no momento de solitude, para entender a direção e o propósito de Deus para a sua vida. Para entender a missão. E aquela voz disse, sussurrando, Elias, vai. Elias, volta para o teu caminho. Eu só posso entender a missão de Deus na minha vida se eu ouvir a voz, se eu ouvir o sussurro de Deus. Se eu não parar, eu não ouvirei. Elias só ouviu quando parou o terremoto, o vento, o terremoto e o fogo. Se Elias era zeloso pelo ministério profético, imagine Deus. No versículo 18, Deus fala para ele também, eu conservei em Israel 7.000, como tu, que não se dobraram a Baal. 7.000 que carregam a unção do profético. 7.000 que combatem o pecado. Elias foi para a caverna para ouvir a voz de Deus. Em solitude. E continuar conectado com o sobrenatural. Precisamos de um tempo de solitude para ouvir a Deus. Precisamos estar sempre buscando a face de Deus. Sempre buscando a face do Senhor. Essa é a mensagem que eu recebi dele para transmitir para a igreja. Ele está nos chamando para a solitude. Faça isso na sua casa. Tire um momento para estar sós com Deus. Para fugir um pouco desse mundo agitado. Não tem como nós ficarmos livres disso. É a vida. Mas tem como Deus nos restaurar disso. Através de um momento com Deus. Porque quando você entra na presença dEle, você vai receber restauração dEle. Quantos nessa noite querem restauração do Senhor? Fiquem em pé.